Nós somos filhos pela fé em Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 13. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 13. O tema de hoje, amados, é: sou filho, me tornei herdeiro. Amém? Então, como é que nós nos tornamos filhos? Crendo que Jesus é o Filho de Deus. Como é que eu faço depois que eu creio? Eu confesso. Quando eu confesso que Jesus ele é o Senhor e creio no meu coração, aí, amados, o Senhor ele me dá poder para se tornar filho de Deus. Amém? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 13. A igreja encontrou? Olhem para mim, o diabo vai fazer tudo para atrapalhar, mas não vai conseguir, viu? Vamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no nome de Jesus. Tá? Romanos 8, versículo 13, diz assim: pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morreram. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Quem quer orar comigo? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui na tua casa, Pai. Estamos aqui ouvindo a tua palavra que é poderosa, Pai. A tua palavra é o teu poder, Pai. É poderosa a tua palavra, é a tua palavra que nos liberta, é a tua palavra que nos cura, que nos transforma, Senhor, que nos regenera, Pai. Que a tua palavra que é viva e eficaz, que é Jesus, ela tenha liberdade nessa noite, e que o teu Santo Espírito também tenha liberdade para fazer aquilo que está no teu coração, pois essa geração, ela precisa entender quem ela é em ti, através de Jesus Cristo. Essa geração, ela precisa absorver a paternidade de Deus, e essa geração, ela precisa ser guiada por essa verdade. Então ajuda a tua igreja a compreender essa verdade tão poderosa, para que os teus filhos possam se posicionar segundo a tua vontade, entendendo a tua palavra, possa viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai.
No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, envia os teus anjos ministradores, envia os teus anjos de cura, Pai. Envia os teus anjos guerreiros a este lugar, que esses teus anjos possam estar aqui trabalhando em nosso favor, Pai. Cerca essa igreja com a tua unção, com a tua glória, com a tua presença, e começa a trabalhar nesse lugar de uma forma poderosa, pois nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Então tenha liberdade aqui, Senhor, e faça grandes coisas neste lugar. Vai adentrando em cada coração através da Tua palavra e vai transformando aquilo que é necessário. E vai operando o milagre, vai operando a cura interior, vai operando a cura da alma, vai operando a cura da mente, vai operando a cura de toda parte no corpo, Pai. Faz milagres hoje, Pai, porque Tu és o nosso Pai. E o que o Senhor quer é que a gente tenha intimidade contigo. O que o Senhor quer é que a gente se achegue a Ti em oração. O Senhor quer um relacionamento conosco. O Senhor não nos chamou, Senhor, para a vergonha ou para a destruição, mas o Senhor nos chamou para que através de Jesus Cristo nós sejamos mais que vencedores, Pai. Então nos ajude a compreender a Tua palavra, a estar no centro da Tua vontade e a sofrer juntamente com Cristo, para que a gente possa receber todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço e já te agradeço, poderoso Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, esse tema ele é poderoso, né? Ele fala sobre a gente ser filho e ao mesmo tempo se tornar herdeiro. Vocês são filhos de Deus. E Deus escolheu vocês para grandes coisas. Às vezes o jovem ele demora a entender que ele é do Senhor, mas quando ele entende é poderoso, né? Até ele entender, o inimigo ele fica rolando, fica bolando, fica tentando atrapalhar os propósitos, mas os planos de Deus não serão impedidos na vida dos nossos jovens. Como pais, nós iremos ministrar sobre os nossos filhos, porque o Pai, Ele nos deu o poder, Ele nos deu essa autoridade para isso, e nós somos guerreiros, e nós vamos juntos guerrear pela nossa família, para que a nossa família ela alcance os planos, os sonhos e os propósitos de Deus no nome de Jesus. E o mal que tem tentado contra a tua família, eu já profetizo que ele está caindo por terra, e ele vai cair por terra, e ele não vai alcançar os planos dele, mas a vontade do Senhor é que vai prevalecer no nome de Jesus de Nazaré. Amém, Senhor. Oh, glória. Amém, igreja? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Romanos 8,13, amados, a palavra ela diz o seguinte, né, que se nós vivemos sujeito à nossa carne, né, ou se nós vivermos de acordo com a nossa carne, a palavra aqui diz que nós morremos. Olha só, igreja, a gente precisa ter esse entendimento, porque através de Jesus Cristo, a gente se torna filho. Mas porque como filho eu não estou vencendo, eu não estou prosperando, as coisas não estão dando certo na minha vida, o que eu faço vai para trás, eu não consigo avançar, é uma semana boa, é 15 dias ruim, não pode essa inconstância. Porque se eu sou filho, eu tenho que andar pela fé em autoridade e vencendo dia após dia. A palavra diz que aflições todos nós teremos. Amém, igreja? Não tem como a gente fugir da aflição. Mas, gente,
Em meio à aflição, a gente tem certeza da vitória, a gente se posiciona e a gente luta porque a gente já tem certeza da vitória. Por que eu tenho certeza da vitória? Porque a palavra diz que nós somos mais por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E por que eu não estou sendo vencedor? Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes nós, que já nos tornamos filhos de Deus pela fé, ainda não estamos andando como filho. E como é que o filho anda, pastor? O filho, ele anda guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Ele não anda segundo a obra da carne ou segundo os seus desejos, as suas emoções. Você está ouvindo que nesses últimos dias o que as pessoas têm mais dito é: siga o seu coração? Tem ouvido isso? O que as pessoas mais dizem, nada importa. Se você seguir o seu coração, isso é o que importa. Siga tão somente o seu coração. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre o coração? O coração do homem é enganoso. Amém, igreja? Então, se você andar seguindo o seu coração, você não vai ser filho, porque você vai andar segundo as suas emoções. E andar segundo as suas emoções é andar segundo a carne. Andar segundo as minhas emoções é andar de forma inconstante. Amém, igreja? Por quê? Porque as minhas emoções, elas sempre me guiam para lugares errados. É por isso que a palavra diz que quem é guiado pela carne, ou quem vive de acordo com a carne, esse faz o quê? Morre ou morrerá. Amém, igreja? Então, uma coisa que nós temos que entender é que, como filho, eu não posso mais aceitar ser guiado pelas minhas emoções, pela minha carne, pelo meu eu, pela minha vontade, pelo que o meu coração diz. Mas o meu coração, ele se alegra com isso. Então essa situação me justifica? Não. A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo, ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu sou livre. Se eu sou livre, eu posso ir e vir para onde quiser. Mas eu, como filho de Deus, eu tenho que entender, eu sou livre para escolher, mas as minhas escolhas, elas precisam sempre ser guiadas, ser dirigidas pelo Espírito Santo, porque isso é o que significa ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é andar segundo os padrões humanos, ou segundo a sua vontade, mas ser filho é andar na direção do Espírito Santo. E muitos cristãos estão se enganando, estão dizendo que são filhos, ou estão vivendo enganados. Estão dizendo que são filhos, mas não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Estão simplesmente sendo guiados pelo seu coração. Só que o coração é enganoso. Amém, igreja? Nós temos que abrir o entendimento para isso. Porque, amados, olha, ser filho é um posicionamento. Entenda isso. Ser filho é um posicionamento todos os dias e é uma escolha. Você pode decidir não ser mais filho. Pastor, e tem como? Tem sim. A Bíblia diz que existem os filhos legítimos e os filhos ilegítimos. Ou seja, todos são filhos. Mas tem os legítimos e tem os ilegítimos. Aí eu pergunto, o ilegítimo, ele vai ter direito à promessa? Não. Ele não vai ter direito. Por quê? Porque ele não está andando em obediência ao seu pai. Lá em Hebreus, a palavra fala isso. Vamos abrir Hebreus. Aleluia, Jesus.
Louvado seja o teu nome, Pai. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 4. Amém, igreja? A igreja está atenta? Vamos tomar posse da verdade do Evangelho, viu, gente? Em nome de Jesus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha só, gente. Ah, pastor, mas eu tenho que resistir ao pecado. Se eu sou filho, eu não ando mais segundo a carne. Amém, igreja? Se eu sou filho, eu não ando mais na prática do pecado. Ah, pastor, então nunca mais eu vou pecar. Não, você vai pecar porque você é pecador. Tá? Mas qual é a diferença, pastor? Então, a diferença é que você não vive pecando. O pecado, ele é um acidente na sua vida. Tá? Você não vive na prática. Às vezes você falha. Falhar, todo mundo falha. Porque Jesus, ele disse que a carne é fraca. Mas o que foi também que Jesus disse? Vigiai. Para quê? Para não entrar em tentação. Se eu não vivo em oração e em vigilância, eu sou tentado. Aí depois eu vou dizer, mas Deus, por que o Senhor não tentou? Só que Tiago disse, Deus não tenta ninguém. Amém, igreja? Deus não tenta ninguém. Se você está sendo tentado, é porque você não está vigiando. E em vez de você ouvir o Espírito, ou estar diante do Senhor em um relacionamento, buscando o Senhor em oração, buscando o Senhor em meditação da palavra, se você não faz isso, você não tem como ouvir o Espírito Santo, porque o teu coração, ele se torna duro e insensível à voz do Espírito, e automaticamente, se você não procura ter um relacionamento com Deus, você vai ser guiado pela sua carne. É o que acontece. É isso que o povo de Deus tem que entender. Eu preciso ter um relacionamento firme com o Senhor, porque só dessa forma não mais andarei segundo a carne. Amém, igreja? Quando eu tenho um relacionamento firme com o Senhor, sincero, de devoção, amando o Senhor sobre todas as coisas, priorizando Ele, buscando de todo o coração, amados, o Espírito Santo começa a acessar o nosso ser. E o Espírito Santo, ele começa a se revelar. E ele começa a te dirigir. Olha, amados, eu tenho experiências de tentar ir para um lugar e o Espírito Santo dizer, não vá. E eu obedecer. Mas também já tive experiências de eu não ouvir e sofrer. Porque o relacionamento é uma escolha. Você escolhe ser guiado pelo Espírito ou não. Porém, se eu escolho ser guiado pelo Espírito, eu vou ter uma vida de vitória. Mas também, se eu não escolho, eu vou ter uma vida de derrota. E não adianta dizer, pai, eu sou filho e as promessas. Aí o pai vai dizer, você é filho legítimo. Você não tem andado segundo aquilo que a minha palavra diz. Por isso que nós precisamos entender essas coisas e se relacionar com Deus e andar segundo a vontade de Deus, porque Deus ele é um pai bom, ele é um pai amoroso. Deus, ele te aceitou quando você ainda era pecador, quando nós éramos pecadores. A palavra diz que Jesus, ele mandou o justo para morrer pelos injustos. Oh, glória! Jesus morreu por nós quando nós éramos inimigos de Deus, para nos tornarmos amigos, e não só amigos, mas nos tornarmos filhos de Deus. Então Jesus sofreu no nosso lugar o martírio da cruz, para nos salvar, igreja, para nos tirar da condenação,
para nos tirar da posição de inimigos de Deus. Nós éramos inimigos. Amém, igreja? Éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício de Cristo nós nos tornamos amigos. E Deus, Ele quer um relacionamento com seus filhos. Lembram do louvor que a gente cantou? Que diz: eu sou teu Pai, é só clamar. Deus é Pai. E como Pai, Ele quer te ouvir, Ele quer ter comunhão contigo. Mas muitas vezes a gente foge desse relacionamento. E depois vive pela carne, aí vive inconstante e ainda quer reclamar porque não está tendo uma vida vitoriosa. Temos direito de reclamar? Se tudo é pela graça. Amém, igreja? Então, continuando, né? Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? Ô glória! Então, se Deus me disciplinar é porque Ele me odeia? É porque Ele me ama. Não é isso? E às vezes diz: pastor, por que o senhor está trazendo essa palavra? Porque o Senhor lhe ama. Por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos disciplina, porque Deus nos ama. Amém, igreja? Versículo 6 diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como... Mas por que eu sou filho e tenho que ser castigado? Para andar no justo juízo, para andar no caminho reto. Veja um filho sem disciplina, como é que ele se perde. Já viu? Eu tenho essa experiência, porque eu não tinha muita disciplina quando era criança. E eu acabei me envolvendo com amizades e com pessoas e saía muito. Gente, eu saía de manhã, só chegava de tardezinha, ninguém sabia onde eu estava, com quem estava e nem perguntava o que estava fazendo. Olha que coisa. E por conta disso, eu passei muitas situações difíceis. E quando eu cresci, eu disse: se os meus pais tivessem observado mais a minha vida e tivessem colocado norma, eu não tinha falhado tanto. Olha como a falta de disciplina é ruim. Se você vai conversar com os antigos, eles dizem: ainda bem que meu pai me deu aquela pizza. Já ouviu os antigos dizerem isso? Meu pai era casca grossa. Ele só olhava para mim e eu não obedecesse. Era cada pizza e eu nunca morri, né? Os mais velhos dizem: eu nunca morri porque apanhei muito. Pelo contrário, me tornei um grande homem, uma grande mulher. Sou bem sucedido, estou bem na vida, porque os meus pais me corrigiram. Mas por que os pais corrigiram? Porque amava. Se o pai vê o filho no caminho errado e diz: eita, que bonitinho, meu filho, esse pai ama esse filho odeia. Então esse pai odeia esse filho. E está conduzindo o filho para o caminho da morte e destruição. Então, por isso que Deus disciplina. Amém, igreja? Quem se torna seu filho. Então, quando Deus estiver te disciplinando, diga: Senhor, obrigado. Porque essa disciplina é para o meu bem. O Senhor tem promessa para a minha vida. Porque uma coisa, amados, é ser filho e outra coisa é ser herdeiro. Entenda que o tema da mensagem desse mês de agosto, né? Mês dos pais, é esse. Ser filho, mas não ser só filho, ser também herdeiro. Porque tem pessoas que são filhos, mas não são herdeiros. Porque são filhos ilegítimos, são filhos que não estão andando na disciplina, são filhos que não são corrigidos por Deus. Não permite ser corrigido. Amém, igreja? Estão entendendo? Versículo 7 diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como
disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha só, gente. Veja que aqui a palavra ela faz uma distinção entre filho legítimo e filho ilegítimo. Ou seja, tem dois tipos de filho. O filho que vai ser herdeiro e o filho que não vai ser herdeiro. Entendeu? Então, nós, igreja, precisamos ensinar a igreja a ser filhos que não andam segundo a carne, mas que são guiados pelo Espírito, que aceitam a disciplina do Senhor, que aceitam a correção de Deus e anda nessa doutrina bíblica. Anda segundo a Bíblia. A sua vida é guiada, é dirigida, por mais que ele saiba que ele é livre para fazer o que ele quer, ele entrega essa liberdade para Deus e diz: olha, Pai, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Isso é ser filho legítimo. E quando nós fazemos isso, nós vivemos. E automaticamente nós nos tornamos herdeiros, porque estamos imitando Cristo. Amado, Jesus não foi obrigado a vir para a terra. Ele aceitou a vontade do Pai. Amém? Mas por que ele aceitou a vontade do Pai? Porque ele amava o Pai. E o desejo de Cristo era alegrar o coração do Pai. O desejo de Cristo foi tão grande em alegrar o coração do Pai que ele sofreu para que a vontade de Deus prevalecesse em nós pudéssemos ser salvos. Mas uma coisa nós temos que entender: o sofrimento que Jesus sofreu ali na cruz, o Pai esteve com ele. E ao terceiro dia a palavra diz que ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. E hoje ele está à direita do Pai. Hoje ele é o nosso intercessor. Hoje ele é o nosso Senhor. Hoje a palavra diz que não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus, ele recebeu um nome sobre todo nome, toda autoridade, todo poder hoje, todo governo está sobre Cristo, porque Cristo foi obediente ao Pai. O Pai deu a ele todo o poder. Então, igreja, por mais que eu sofra obedecendo, esse sofrimento vai trazer vitória. Por mais que a gente não entenda o trabalhar de Deus, Deus ele só tem o melhor para a tua vida. E Deus ele te ama. Nós sabemos que Deus nos ama. Nós sabemos que Deus ele é amor. E Deus ele já provou o amor dele para conosco. Então nós precisamos confiar no Senhor e andar segundo a sua vontade, andar segundo a sua palavra, na certeza de que ele tem o melhor para as nossas vidas. A igreja precisa andar por fé. A igreja precisa ser como uma criança diante do Senhor. A criança, se o pai disser, o pai está aí embaixo, o filho está aqui em cima, e o pai disser: filho, pula. O filho pula. Sim ou não? Por que ele pula? Ele tem a certeza de que o pai não vai deixar ele se machucar. Olha só. A criança, ela tem uma fé absurda. Ela tem uma confiança que essa confiança sustenta ela. E às vezes nós queremos as coisas de Deus, mas nós não somos filhos assim que confia. Às vezes a gente não tem tido um relacionamento com Deus, nós não temos ouvido a voz do Senhor, não temos permitido o Espírito nos guiar. E aí como é que Deus vai fazer se Ele olha para a gente e não vê a gente dependendo dEle? Eu preciso entender, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Me ajude a ser dependente de Ti e a viver pela fé. É isso que o Pai quer que aconteça. Porque, amados,
Não adianta eu ter simplesmente só um título de filho, se eu ando segundo a carne. Eu ter um título de filho e não ser guiado pelo Espírito, não adianta isso. Não adianta eu ter um título de filho e estar envergonhando o meu Deus com as minhas atitudes. Eu tenho que ser filho legítimo. E o filho legítimo é aquele que suporta a dificuldade, recebendo-as como disciplina. O filho legítimo é aquele que não se magoa com o pai quando o pai disciplina. O filho legítimo é aquele que aceita o castigo do pai, porque sabe que o pai está fazendo isso por amor. Para que o melhor venha sobre a vida dele. Amém, igreja? Romanos. Só que antes de Romanos, eu quero ler. Esse texto a igreja conhece, mas eu vou ler de novo. O Espírito Santo desde cedo que está martelando para que eu fale ele, para que você memorize esse texto. É de João, capítulo 1, versículo 12. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quando eu creio, quando eu recebo Jesus, pela vontade de Deus, eu nasço de novo. Eu me torno filho. É importante a gente entender isso, que para ser filho tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu me torno filho. Mas agora eu tenho que entender também o seguinte: como filho, eu preciso entender que agora eu não posso mais andar segundo a minha carne. Eu não posso mais ser guiado pela carne ou pelas emoções, pelo meu coração, pelos meus desejos. Eu agora tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus, para que eu seja filho legítimo. Tá? Agora vamos para Romanos 8. Romanos 8. Olha o que é que diz o versículo 14. 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, gente. A gente precisa ir ligando os textos da Bíblia para entender todo o processo. A gente precisa entender que para se tornar filho precisa receber Jesus crendo quem Ele é, que Ele é o Filho de Deus. Tá? Quando eu faço isso, aí eu recebo poder para se tornar filho, não pela vontade do homem, tá? Mas pela vontade de Deus. Mas o que determina também que eu sou filho é eu ser guiado pelo Espírito. Tá? Porque se eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, agora eu preciso andar segundo a vontade dele. E quem é que sabe a vontade de Jesus? É o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele antes de partir, ele disse: olha, eu vou rogar ao Pai para que vocês não estejam sós. O meu tempo com vocês está terminando. A minha obra com vocês já está se concretizando. A partir de agora, vocês vão ter que depender do meu Espírito. Quando eu rogar ao Pai, Ele vai enviar e Ele vai estar com vocês todos os dias e Ele vai nos guiar na minha verdade. Então, quem nos guia, amados, na palavra e na vontade de Deus é o Espírito Santo.
Eu não posso ser um cristão ou um filho de Deus verdadeiro sem ser cheio do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? É aquela pessoa que tem um coração cheio da palavra de Deus, dos cânticos, dos louvores, dos salmos. Amém, igreja? Da oração. Quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida de meditação na palavra, isso vai me enchendo com o Espírito de Deus. E isso vai dando legalidade para o Espírito Santo me guiar. Porque eu passo a ser sensível. A carne, ela não mais me governa. Amém, igreja? Eu não sou mais dominado pelos prazeres da carne. Porque, olha, gente, quanto mais fome eu tenho, mais desejo por besteira eu fico. Você já foi fazer compra com fome? Fazer feira? Já foi fazer feira? É horrível. Porque e se for com cartão é pior ainda. Porque traz tudo que não é para trazer. Vou pegar esse doce. Vou pegar esse biscoito. Vou pegar esse iogurte. É só besteira. E com criança aí pronto. Mas vá para o supermercado bem alimentado. Você fica selecto. Você escolhe bem o que comprar. Pronto. Você vai comprar o que nutre, o que supre, o que te sustenta. Você compra melhor. Então, quanto mais fome eu tenho, mais eu sou propício a fazer besteira. Então, quem tem fome da palavra de Deus, gente, a carne manda e desmanda. Agora veja quem é cheio do Espírito. O diabo investe muito para poder derrubar. Porque ele não vai aceitar qualquer coisa, não. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? É que a gente precisa estar suprido. Vamos falar agora em casais, em casamentos. O casal que está bem afinado, bem unido, né? Conversando, suprindo as carências emocionais uns dos outros e as físicas, né? As emocionais meu amor, bom dia, como você está? Te amo, linda. Né? Isso é suprir a carência emocional, tá? E a carência física? Meu amor, já está com 3 dias, que a gente não vai para a cama juntos. Precisamos fazer o pagamento, né? Porque o que a Bíblia diz? O meu corpo é para satisfazer a minha esposa. E o corpo da minha esposa é para me satisfazer. Paulo, ele disse que a gente não pode passar muitos dias sem ter o ato sexual. Por quê? Porque eu dou lugar ao diabo para agir. Por quê? Porque se eu passo muito tempo sem ter relação sexual com a minha esposa, eu vou ter fome. E quando eu tenho fome, é um prato cheio para o diabo investir. Quer ver o quê? Olha, quando você está bem suprido na parte sexual, você não tem sonhos de guerra espiritual, de tentação. Do demônio trazer os pratos no sonho para você pecar. Faça uma experiência, 1 mês suprindo-se com o seu cônjuge. Vai ser um mês feliz. Vai ser um mês alegre, um mês de paz, um mês tranquilo e um mês sem tribulação. Porque o diabo, ele não vai ter espaço para colocar tentação. Agora veja um casal que está 1 mês sem ter relação sexual. Que luta! Sonhos terríveis. São tantos gatilhos. É tanta coisa que o diabo traz. Sabe por quê, amados? Porque o diabo, ele age na nossa fome. Ele foi tentar Jesus quando?
A Bíblia diz, quando Jesus teve fome, eita Jesus. Mas 40 dias, pastor, Jesus não teve fome não, com 10 dias. Quando a gente vai ver a medicina, né, falando sobre isso, quando Jesus veio ter fome é porque já não tinha mais nenhum, o corpo dele já não oferecia mais nenhum nutriente. Ele já estava entrando na fase da desnutrição. É a hora que ele teve fome. Que é inanição, né? Essa fase, depois de 40 dias de jejum, começa a entrar em inanição. O corpo vai comer o próprio corpo. É onde a pessoa começa a secar. Já viu uma pessoa em inanição seco, só vê os ossos? Porque o corpo ele precisa se alimentar de alguma forma. Amém, igreja? Então, quando Jesus teve fome, aí o diabo tentou ele, veio tentar ele. Mas Jesus usou o que para vencer? A palavra de Deus. Porque a palavra é poderosa. Amém, igreja? A fome ali que Jesus estava era física. Mas eu lhe pergunto, Jesus estava com fome espiritual? Não. Espiritualmente ele estava bem nutrido, suprido. Antes dele ir ser tentado, o próprio Pai disse para ele, este é o meu filho amado. Jesus emocionalmente estava suprido. Ele sabia para que ele veio. Ele sabia quem foi que o enviou. Ele sabia quem era com ele. Ele sabia que Deus era com ele. Amém, igreja? Então, quando eu supro as minhas necessidades ou as minhas carências, sejam elas emocionais, espirituais, físicas, eu não dou lugar para o diabo me tentar. E é isso que o crente tem que acordar. Minha gente, a pessoa dizer que é crente e passar um mês sem vir para a igreja, olha, não diga, sou eu, pastor, não, fica caladinho se você faz isso, tá? Mas vá tentando se consertar se você faz isso. Então, como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus e eu não tenho o desejo de buscá-lo, de estar com Ele, de ouvir Ele, de congregar, porque Ele disse, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Se eu não tenho desejo de ter comunhão com meu irmão, porque eu sou o corpo de Cristo quando eu estou em união com meu irmão. Eu sozinho não sou corpo não, tá? Eu sou corpo quando eu estou unido, quando eu estou vivendo como igreja, quando eu estou priorizando o Senhor na minha vida. Quando eu congrego, é que eu sou corpo. Então, um crente que passa 15, 20 dias sem vir para a igreja tem alguma coisa errada. Ele está separado de Deus e não percebe. Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu desejo a presença dEle, mais eu amo, mais eu busco. Não é isso? Então tem cristão com fome da presença de Deus e o diabo está tentando ele. Não fique com fome da presença de Deus. Não fique com sede do Espírito Santo e da palavra de Deus. Mas se sacie. Vamos colocar em nosso coração, eu preciso me saciar espiritualmente, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ter comunhão com o Senhor, e eu preciso ter comunhão com meus irmãos, eu preciso ter comunhão com minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu preciso suprir as carências que existem. Quando eu entender isso, aí eu vou me posicionar como um filho legítimo. E aí Deus vai me respaldar em tudo que eu faço. O que você fizer vai dar certo. Porque Deus será contigo. Então, por isso que eu disse, ser filho é um posicionamento, é uma decisão. Tem pessoas que se tornaram filhos pela fé, mas ainda não decidiram ser filhos. Porque não tem entendido como é glorioso ser filho de Deus. Jesus, por ser filho de Deus, ele venceu o diabo. Ele alcançou o propósito. O diabo não conseguiu impedir a obra de Deus através da vida dele. Porque ele sabia quem ele era e ele tinha um relacionamento com o Pai. E Deus está me chamando e te chamando hoje a esse relacionamento.
a essa comunhão, a essa intimidade com Ele, para que Ele supra na tua vida, para que o diabo não encontre brechas, que não haja contra você no nome de Jesus. Amém, igreja? Olha o que diz no versículo 16. O versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que poderoso, né? Só o Espírito Santo tem poder de testemunhar, de trazer um testemunho dentro de você. Testemunho interior, ele traz. Esse testemunho é o Espírito Santo quem diz: você é filho. As pessoas vão dizer: quem é tu? Tu é um derrotado. Tu é um perdido. Tua vida não tem jeito, não. Tu não está vendo que tu não vai ter vitória. Mas o Espírito Santo fica dentro de você. Você é filho, não ouça. Isso não é para os filhos. Você é filho. E como você é filho, você é herdeiro. Como você é filho, Deus ele tem promessas para ti. Como você é filho, Jesus ele morreu por você. Olha, Deus ele foi capaz de entregar o filho dele por você quando você não era filho. E agora que você é filho, imagina que Deus não vai fazer por tua vida em teu favor. Então o Espírito Santo ele fica testificando isso. Mas como é que ele vai conseguir testificar isso? Se eu ando pela carne, estou insensível a ele. Está entendendo, igreja? Então, quando eu falei de você estar nutrido, suprido, é para isso. Quando você está nutrido da palavra de Deus, você está dando legalidade por o Espírito Santo te encher e te dirigir. E você fica sensível a Ele. Se você está desnutrido da palavra de Deus, você fica insensível à voz do Espírito. Você fica com fome e o diabo tem legalidade para te tentar e te destruir. Está entendendo? Então, uma coisa é eu ser filho e outra coisa é eu me posicionar para eu ser herdeiro também. Para eu ter direito àquilo que a palavra diz a meu respeito. E a palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso é em todas as situações. Paulo disse: eu posso ter fome, eu posso ter nudez, eu posso passar por luta, por aflição, por enfermidade, porque o Senhor é comigo e Ele vai me fazer vencer. Quando a gente é filho, a gente tem essa certeza. Por mais que haja a prova e a luta, a gente diz: não, Deus é um período. Deus está comigo. Deus está permitindo com um propósito. Eu sou filho. Ele vai mudar essa situação. Porque Deus não quer o meu mal. Se Deus está hoje me disciplinando, é porque Ele tem algo glorioso para a minha vida. É porque Ele tem algo poderoso para me dar. É porque a promessa é muito grande. É porque ali você vai largar. Ele comprou o chão e deixa isso me aperfeiçoar. Deixa o Senhor fazer na sua vida. Seja um filho que se posiciona, que entende os propósitos de Deus e aceita o plano de Deus e anda na direção do Espírito Santo em todas as coisas, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vou ter que parar aqui, viu, amados? A gente vai ter que ir para a ceia do Senhor agora. Oh, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade. Às vezes nós estamos vivendo uma prisão sem entender, né? O conhecer é libertador, igreja. E nós que somos filhos de Deus precisamos entender essas coisas. Por que as coisas não estão dando certo? Tem alguma coisa que você precisa destravar.
Tem alguma crença que você precisa superar e vencer. E o Senhor, através do Espírito Santo, Ele quer te libertar. Ele quer fazer a obra na tua vida. Ele quer te dar vitória. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Que tremendo, né, amados? Jesus, ele entregou a vida dele por nós, e ele disse: comam da minha carne e bebam do meu sangue, né? Para que vocês tenham comunhão comigo e vivam. Quando Jesus falou isso, os judeus não entenderam, né? Jesus estava dizendo que comer a carne e beber o sangue dele é você andar em obediência àquilo que ele nos diz. Amém, igreja? Quando eu ando em obediência, eu estou fazendo isso. Por isso que a palavra diz: façam isso. Jesus disse: faça isso em memória de mim. Jesus, ele nos deu uma ordem, né? Que a ceia é uma ordenança do Senhor. Ele nos deu uma ordem de fazer isso, mas não é o ato de ceiar só que faz com que eu tenha comunhão com o Senhor, mas é a minha obediência ao que Ele diz, a palavra dEle. É essa fé de que o Senhor tem o controle das coisas, que Ele me ama e que Ele me salvou. Essa fé é que me faz andar nessa direção, e essa fé de andar segundo a vontade de Deus é que me faz ser vitorioso. E o Senhor nos chamou para ser vitorioso. Então, nós precisamos obedecer, né? Porém, o Senhor disse que antes de fazer, a gente precisa se examinar. E Ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma, né? E algo que Ele pede, que esse exame é você entender como é que está a tua vida, o que é que você tem feito para o Senhor, você guiar a sua vida segundo a vontade do Senhor, mas ao mesmo tempo você discernir como é que você está no corpo. Você congrega? Vocês têm comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus irmãos? Você tem que discernir quem você é no corpo, o que você tem feito para o corpo e o que você precisa fazer. Você precisa discernir isso para que você não coma para a própria condenação. Quando eu como sem entendimento, porque você ceia? Sei não, o pastor disse que é para ceiar e eu sei, acabou. Sem entender nada. A gente precisa compreender as coisas para que a gente não seja condenado. Tá? Então eu preciso entender que eu faço parte do corpo de Cristo. E eu tenho responsabilidade com esse corpo de Cristo. E como integrante desse corpo de Cristo, a minha vida precisa ser guiada por Cristo, que é o cabeça. Se eu digo que faço parte do corpo de Cristo, mas não estou permitindo Cristo guiar a minha vida, mas eu só faço o que eu quero, eu preciso discernir, entender isso e se voltar à obediência. Para que eu não coma para condenação. Amém, igreja? Então, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já foi batizado nas águas,
e está em comunhão com sua igreja, com seu pastor, você pode ceiar conosco. Se não ainda, não ceie, por amor a você mesmo. Para não estar fazendo isso de maneira ilícita ou indigna, né? E acabar sofrendo consequências. Que a palavra até diz que muitos estão enfermos e muitos até já fracos e morreram. Porque fazem as coisas para Deus sem honra, sem respeito, sem seriedade, sem obediência, sem zelo, sem temor. Uma coisa que nós temos que entender: Deus, Ele é bom, mas também Ele é fogo e fogo consumidor. A palavra diz que a gente não pode zombar das coisas de Deus, escarnecer das coisas de Deus, ou fazer pouco caso. Nós precisamos amar o Senhor, temer o Senhor e andar em reverência a Ele a cada dia, entendendo que Ele é o Santo e o Todo-Poderoso, e que Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de toda reverência e adoração. Nós precisamos entender quem somos e entender quem é Deus, para que a gente possa se posicionar como filhos obedientes, submissos ao governo do Pai, a cada dia, no nome de Jesus. Amém, igreja? Então vamos orar, né? Vamos orar para que a gente possa examinar a si mesmo